Amém, graças a Deus. Realmente é um motivo de alegria. O privilégio é todo seu e meu de estarmos na casa do Senhor mais uma vez, estudando a palavra do Senhor, aprendendo, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno. Amém? Só o Senhor é Deus, então devemos o adorar sempre que tivermos oportunidade, devemos buscar, devemos sempre bendizer ao seu nome em comunhão junto com os irmãos. Amém? Convido você a abrir a Bíblia comigo no último livro da Bíblia, Apocalipse. Qual o capítulo de hoje? 12, capítulo 12 de Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 12: Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida, ela gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 chifres, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças haviam 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Preste atenção nisso, vou repetir o verso 4. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que ele nascesse. Então ela deu à luz um filho, um homem, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás, diabo, acusador, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso. Repitam comigo: o acusador, mais forte, o acusador de nossos irmãos já foi expulso. Amém. Ele que dia e noite acusava-o diante do nosso Deus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céu, e todos vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 13. Quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher, para que ela
voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pelas correntezas. Mas a terra socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançou da sua boca. O dragão enfureceu-se contra a mulher e saiu para atacar os restantes dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Deus, fala conosco nesta noite mais uma vez, Pai, através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, que a Tua palavra possa ser manifestada, ilumina o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco, Espírito Santo, ministra nos nossos corações aquilo que precisamos ouvir da Tua palavra. É isso que eu te peço, que o Senhor continue tendo misericórdia da minha vida, que o Senhor continue me sustentando para esta grande obra, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, porque todos nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Texto aparentemente difícil. Esse texto fala da guerra de Satanás, ou do dragão, versus a mulher. A guerra de um dragão contra a mulher. João tem essa visão da ilha de Patmos, a visão de uma mulher, a visão de um dragão. E se vocês observarem, ou observaram já na leitura do texto, que o nome dragão e a mulher, toda vez que aparece o nome da mulher, consequentemente aparece o nome do dragão. Uma oposição sempre do dragão contra essa mulher. Essa mulher no livro de Apocalipse, não precisa muito rodeio para a gente entender que essa é a igreja. Essa mulher é a igreja. Nos primeiros versículos vai contar o triunfo dessa igreja. Essa mulher é a igreja que Satanás luta todos os dias para parar, para tentar destruir a igreja do Senhor. Mas Jesus já tinha dito através de Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? Esse prédio? Esse recinto com a placa escrita Primeira Igreja Batista da Cancela Preta? Não, a igreja somos nós. Deveríamos ser. Você crê que você é a igreja do Senhor? Você crê que você é morada do Espírito Santo de Deus? Você crê? Não tem que ser tímido, não. Você é morada de Deus? Você crê? Se você ainda não é, Jesus quer habitar, quer morar na tua vida, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado e então nós temos livre acesso a Deus. Deus não habita mais atrás de umas cortinas de um templo. Ele habita dentro de mim e de você. Então eu e você somos a igreja. Ou deveríamos ser a igreja. Então quando se fala dessa batalha escatológica, dessa luta, dessa peleja incessante, porque o que nós vemos foi o dragão não desistir em nenhum momento de pelejar contra a igreja do Senhor. Eu sou contra um culto de autoexaltação ou de um culto onde se dá ibope para Satanás. Eu sou contra um culto ao diabo, porque tem cultos que parecem mais que foi feito para o diabo, fala mais do diabo do que de Jesus. Fala mais de demônios, de principais, dão até nomes folclóricos para demônios, que a própria Bíblia não dá nome nenhum, dá nome para anjos. E então há uma mitologia em nossos cultos, ou em alguns cultos, onde há uma supervalorização para o diabo, onde se coloca ele como um grande
mais valente do que o valente não precisa ter medo do valente, porque o mais valente do que o valente é Jesus, que bate no valente, amarra o valente e devolve tudo aquilo que ele roubou. Mas nesse texto não tem como não falar desse cara. Nesse texto o nome dele é repetido várias e várias vezes. Não tem como não falar dele. Mas o primeiro versículo fala da exaltação. Viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. A primeira característica dessa mulher é que ela estava vestida de sol. O que isso significa? Que ela brilhava. E qual é o brilho da igreja? É a glória de Deus. A glória de Deus tem que estar revestida na nossa vida, a tal ponto que a nossa luz resplandeça para o mundo. Jesus falou que se pegar o candeeiro, a luz, a lamparina e colocar embaixo da mesa, para que ela vai servir? Ela tem que ficar no alto para iluminar toda a casa. A mulher estava vestida de sol. Essa vestida de sol é a igreja do Senhor glorificada. João já via eu e você nesse texto, com vestes resplandecentes, porque fomos transfigurados e cobertos e transformados pela glória de Deus. O Senhor te chamou para brilhar, mas não é brilhar nos palcos, não, mas nessa estrela de Jesus, não. Ele te chamou para refletir a glória de Deus. Nós somos a igreja. Isso mostra que a igreja do Senhor é linda. Isso mostra que a visão de Jesus sobre a igreja, a visão de Deus ainda é a mesma. É uma mulher vestida de sol. É a igreja com a estrela mais poderosa do universo, que é o sol, com seu esplendor, com seu brilho. A igreja de Jesus é linda. Essa igreja é linda, amém, irmãos? Amém. Você é a igreja. A igreja do Senhor é linda. Ela estava vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, mostrando que ela tem todo o domínio, porque ela é revestida da glória de Deus. Uma igreja que é revestida da glória de Deus, todos os domínios e poderes estão debaixo dos seus pés. Sabe por quê? Porque há uma promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Amém. E você está com medo de quê? Do que você tem medo? Se o poder da igreja ou o poder da mulher não era a própria mulher, mas era o sol que estava sobre ela. O poder da igreja não está na igreja, mas está no cabeça da igreja, Jesus. Ele é quem garante a minha e a tua vitória. Ele é quem garante a nossa entrada no céu. A igreja, ela é figurada de várias maneiras em toda a Bíblia, mas no Novo Testamento ela é tratada como noiva, simbolizando que Cristo um dia virá para buscar a sua noiva. Essa mulher é a igreja, vestida de sol, do esplendor da glória de Deus. A igreja de Jesus é revestida da glória de Deus. Eu tenho um problema muito sério de quem fala mal da igreja. Arruma problema comigo quem fala mal de igreja. Porque na igreja não se mexe, na igreja não se toca. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele comprou com o seu sangue, eu e você. Paulo, quando Saulo ainda era Saulo, ele era perseguidor da igreja. Ele descobre que em Damasco tinha um grupo de irmãos ali reunidos. Ele oprimia, ele matava, ele prendia. Estevão morreu, o primeiro mártir da Bíblia, Atos 7. A Bíblia diz que Saulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele estava lá, segurou a capa de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. A Bíblia diz assim: e Saulo consentiu com a morte de Estevão. Paulo deu um aval. Saulo estava lá para garantir que Estevão morresse, porque ele era um diácono que
apenas ao ofício diaconal de servir, mas se sentiu vocacionado e chamado para a palavra, e ele foi morto por causa do testemunho que deu do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção, e é o que eu digo, que a igreja do Senhor é maravilhosa, é justamente quando Paulo vai a caminho para Damasco, perdão, é isso mesmo, a caminho para Damasco, vai Saulo de Tarso com a sua comitiva, com seus exércitos, que ele se depara com um sol, o brilho era muito forte, aquele brilho era o brilho da igreja de Jesus, aquele brilho que Saulo não conseguiu olhar e caiu com o rosto em terra, cobrindo seus olhos, era o brilho da igreja de Jesus, uma igreja sangrando, ferida, muitos mortos, mas ainda brilhava, porque o sol da justiça estava sobre ela, está sobre a minha e a tua vida, e esse sol é a estrela da manhã, chamada Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor disse para Paulo: por que tu está perseguindo a minha igreja? O que é que tu quer com os crentes da primeira da cancela preta? Não. O Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem fala mal da igreja, quem persegue a igreja, não está falando da igreja, está falando do Senhor Jesus, porque Ele compra a briga pela sua igreja, Ele entra na frente pela minha e pela tua vida. Se eu e você estamos aqui, é porque alguém que peleja pela minha e pela tua vida, quem põe o diabo para correr não são as orações, quem põe o diabo para correr não é a tua leitura bíblica, quem põe o diabo para correr não é a tua conduta, não. Quem coloca o diabo para correr no meio do teu caminho, da frente dessa igreja, é o Senhor Jesus Cristo, o dono dessa igreja. Dessa de todas, né, irmãos? Como eu estou pregando para essa. Amém. Onde houver um povo, onde houver um grupo, em nome de Jesus, não mexe porque é dele. Deixa quem quiser ensinar errado, deixa quem quiser ensinar heresia, deixa quem quiser ensinar de vassoura santa, de água ungida, deixa quem quiser ensinar, deixa quem quiser pegar o dinheiro do povo, mas aquele povo que está lá é do Senhor Jesus, a glória de Deus brilha sobre eles. Você pode até falar mal do anjo da igreja, mas não fala mal da igreja não, é um conselho que eu te dou. Você pode até falar do anjo da igreja, mas falar da igreja é falar de Jesus. E eu fico pensando, nesse versículo eu pregaria aqui 2 horas, porque próprias pessoas, existem tantas pessoas nessa igreja ou em qualquer outra, fazem parte da igreja, vivem na igreja e falam mal da igreja. Liga para você, tu pega tempo para falar mal da igreja, e você, me desculpa a expressão, igual um bobo, uma boba cai, e está falando da própria igreja, que você é a igreja, que você é membro. Pergunta se quer sair, fala que vai tirar o nome para ver o que vai dar. A igreja não presta, mas não larga a igreja. A igreja não presta, mas não segue teu caminho, irmão. Seja feliz. Essa igreja aqui brilha o sol da manhã, essa igreja aqui tem um dono, tem um Senhor que passeia no meio da sua igreja, que domina pelo século dos séculos, e é o Senhor Jesus. As pessoas passam, a igreja continua. A igreja não presta, mas para outros presta. Amém. Não há nada que aconteça que não seja sobre o domínio do Senhor. A mulher vestida de sol, grávida, com dores de parto, mas a lua estava debaixo dos seus pés. A igreja pode
pode sofrer, mas o domínio ainda pertence ao Senhor Jesus, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a sua igreja. Olha ainda no verso 1: e ela estava com o sol debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 12, a totalidade da igreja, mostrando de uma certa forma a vitória da igreja que vem, que está próxima, é o já e o ainda não. Aquilo que João viu como que já aconteceu, para a gente ainda não aconteceu algumas coisas. E mesmo a igreja sofrendo aqui no Iraque, na China, Japão, África, onde quer que esteja ou tenha uma igreja sofrendo, a Bíblia já decretou a vitória da igreja. A gente pode sofrer hoje, pode padecer hoje, mas a nossa vitória já está escrita no caderno de Deus. A igreja não vai perder a batalha, a igreja não vai perder para a política, a igreja não vai perder para o secularismo, a igreja não vai perder para o mundanismo, a igreja não vai perder para o grande dragão. Sabe por quê? Porque a nossa vitória já está escrita, que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E na mesma nuvem, o Hernandes Dias Lopes fala isso, na mesma nuvem que Jesus vem, a igreja vai. Amém? Na mesma nuvem que Jesus vem para buscar a sua igreja, a igreja vai com ele na mesma nuvem, que ele voltará para buscar eu e você, que fomos fiéis até a morte. Ela estava grávida, ela estava gritando com dor e sofrendo para dar a luz. Isso era a profecia dos profetas, a saber, Isaías, que foi um profeta messiânico, que falou muito da vida de Jesus. Falou: o menino se nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel. Essa mulher é a igreja com dores de parto, o povo de Deus, aguardando ansiosamente o menino que veio, que nasceu, chamado Jesus. Viu-se também um sinal do céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça havia 7 coroas. Sua cauda arrastava até essa parte das estrelas para a terra. A cauda desse grande dragão. Como eu disse, não é uma supervalorização, mas esse texto todo é uma batalha da mulher contra o dragão. Essa terça parte das estrelas é a terça parte dos anjos que caem com Satanás do céu, em rebelião contra Deus. Ele derrubou as estrelas do céu, a terça parte dos anjos caíram com o dragão. Ele parou diante da mulher e esperava ela dar a luz para tragar o seu filho. Você lembra no início do Evangelho de Mateus que Herodes manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo? E Jesus aparece para José em sonho e fala: José, vai para o Egito. E José fica lá até que Herodes morra. E quando esse rei Herodes morre, mataram todas as crianças daquela época de 3 anos para baixo. Jesus escapou. Satanás estava com a boca aberta esperando, usando. Ou você está pensando que ele se materializa? Ele é espírito, mas ele usa a matéria sim. Ele usa o homem, que dá lugar para ele. Herodes, um rei endemoniado, dá lugar para ele. Ele manda matar todos por causa da profecia. A casa nunca fica vazia. Jesus já falou isso. É fato que eu vou falar agora para vocês. Jesus disse que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, Jesus disse, e a casa fica limpa, vazia e adornada, ele vive vagueando. Volta e meia ele vem e volta àquela casa que Jesus estava se referindo ao coração, à vida, à pessoa. E se a casa estiver desocupada?
O que é que ele faz? Não, ele vê que está vazio, ele entra. Sabe o que é que ele faz? Jesus disse que ele vai, vê que está vazia e arrasta mais 7 piores e entra na casa. E o estado desse é pior do que antes. Tu só tem 2 opções na tua vida, meu amigo ouvinte, minha amada ouvinte. Ou Jesus mora no teu coração de uma vez por todas, ou Satanás entra com mais 7 demônios piores. Porque quando ele vê a casa vazia, não tem ninguém no comando, a nossa vida só é governada ou pelo Senhor, ou pela potestade do ar, por influências malignas que a gente não vê, não toca, não sente, mas tudo que a gente faz sem Jesus no coração, na vida, é com a influência maligna, porque vai nos conduzir sempre para caminhos de morte. Ele estava esperando. Essa semana eu estava vendo o Discovery, que eu gosto, e eu chamei até minha esposa para ver essa cena. Uma gazela, ela estava dando à luz a um filhote, num lugar aberto. Estranho a gazela dar à luz num lugar assim, num campo aberto. E aquelas pessoas do safari, naquele carro, filmando, achando lindo aquele parto, e achando bonito aquela gazela parindo um filhote. E então a cena, a câmera focada naquele filhote, naquela mãe, dando à luz, deitada, e o filhote nascendo. De repente, naquela cena, quando ela acabou de dar à luz, que ela levantou, nem tinha terminado de tirar a placenta do animal, do filhote. O leão pardo saiu de dentro do mato, abocanhou aquele filhote. Ele não estava sendo visto. Se ela tivesse visto, ela não daria a luz ali. Ela estava ali naquele momento mais feliz da sua vida, dando a luz. Mas atrás da moita estava um leão pardo, só esperando a criança nascer, o filhote nascer. Satanás estava assim, esperando Jesus nascer. Satanás até hoje não conseguiu tocar no Filho de Deus, no Filho da mulher, Jesus, e tenta todo o tempo nos ferir. É uma batalha constante. A Bíblia diz no verso 4, ele estava parado esperando a mulher dar a luz, olha a tua Bíblia, para devorar o filho assim que ele nascesse. Falei, meu Deus, parece que foi flagrante na vida selvagem o tema daquilo que eu assisti, e retratou muito bem aquilo que Satanás queria fazer com a igreja, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu e não vai conseguir mexer com um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele pode bramar como um leão, ele pode branir, ele pode bradar, ele pode ficar em derredor, mas ele não tem poder sobre a vida de um cristão que é comprado pelo sangue de Jesus. Então ela deu à luz um filho, um homem que dominará sobre todas as nações com cetro de ferro. Jesus, ele foi arrebatado para o trono de Deus. Esse texto, ao mesmo tempo que fala da humilhação de Jesus em Filipenses 2:5 em diante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou de tal maneira, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobrem os joelhos dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele foi arrebatado para Deus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e foi assunto aos céus naquela nuvem, e os anjos dizem para aqueles homens, varões galileus, não fiquem espantados, porque na mesma forma que vocês viram ele subir na nuvem, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para me buscar.
buscar. Pastor, se eu tiver morrido, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não pode matar um salvo em Cristo Jesus, porque quando as trombetas soarem, os túmulos irão se abrir, o mar se abrirá e devolverá os seus cadáveres, a terra vomitará os seus mortos e devolverão todos diante do trono de Deus. Esse homem, esse dragão, tentou, mas o seu filho, Deus arrebatou. Deus pegou rapidamente com força o seu filho da terra, que domina sobre todas as nações. E parecia que estava falindo, parecia que estava acabado. Após Jesus morrer, Jesus pisou na cabeça da serpente. Esse dragão está com a cabeça rachada, esse dragão está com a cabeça amassada, essa serpente está esmagada, porque Jesus pisou na cabeça da serpente. Não precisamos ter medo, não tenha medo. Não subestime, mas não tenha medo, porque quem luta por nós é o Senhor, que nunca perdeu uma peleja no campo de batalha. É por isso que eu me garanto. Eu não me garanto em mim. Eu não seria tão presunçoso em me garantir em minhas faculdades bíblicas, em meu conhecimento. Nada disso nos livra da serpente. Conhecimento humano cessa, sabedoria humana cessa diante da grandeza do nosso Deus, que Ele reina pelos séculos dos séculos. Eu me garanto na cruz de Cristo. Aleluia. O que me faz me garantir não ter medo do diabo não é por mim mesmo, mas eu não tenho medo do dragão, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Ele é o derrotado. Ele tenta todo dia porque não tem mais nada a perder. A pior coisa é você procurar briga porque não tem nada para perder. Ele vai todo dia querer brigar porque não tem mais nada a perder. Ele não tem mais nada para perder. Ele é derrotado. Ele pode até latir como um pitbull, mas quando você vai ver, ele é um pinche na coleira, porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Precisamos entender justamente isso, a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Eu vou avançar. A mulher fugiu. Então, 5, a mulher deu